Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos falar sobre o Evangelinho segundo o Espiritismo, de Laura Bergalo, com capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Vamos começar com a passagem de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, que fala assim: Os fariseus, ao saberem que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentá-lo, perguntou-lhe o seguinte: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Outro trecho super importante está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros tudo o que querem que lhes façam, pois é nisto que consistem as leis e os profetas. Também em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tratem a todos os homens como quereriam que eles lhes tratassem. E também no Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. O reino dos céus é como um rei que quis que seus servos lhes prestassem contas. Ao começar a fazer isso, soube de um que lhe devia 10.000 dinheiros. Mas, como esse servo não tinha como pagar a dívida, seu senhor mandou que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento do que lhe devia. O servo jogou-se a seus pés e implorou: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então o rei, tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Esse servo, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pelo pescoço e, quase a estrangulá-lo, disse: Pague o que me deve. O companheiro, jogando-se aos seus pés, implorava: Tenha um pouco de paciência e eu pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Saiu e mandou prendê-lo até que ele pagasse o que lhe devia. Os outros servos, seus companheiros, vendo o que lhe acontecia, ficaram muito aflitos e informaram ao rei de tudo. Então o rei, tendo mandado chamar aquele servo, lhe disse: Meu servo, eu havia perdoado tudo o que você me devia, porque você havia me pedido. Não acha que era seu dever também ter piedade do seu companheiro como eu tive de você? E o rei, cheio de cólera, o entregou aos policiais para que o prendessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, tratará vocês se não perdoarem do fundo do coração as faltas que seus irmãos tiverem cometido contra cada um de vocês. Amar o próximo como a nós mesmos e fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem são a expressão mais completa de caridade e uma prática que tende a eliminar o egoísmo. Quando os homens e as instituições adotarem de verdade esses princípios, haverá entre nós a verdadeira fraternidade e reinarão a paz e a justiça. Falando um pouquinho de deem a César o que é de César. Começando com Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Os fariseus, tendo saído, combinaram entre si para confundi-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos dizer-lhe: Mestre,
Sabemos que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares ninguém em conta, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual tua opinião sobre o seguinte: é permitido a nós pagarmos ou deixarmos de pagar o imposto a César? Jesus, porém, que sabia da sua malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentam? Mostrem-me uma das moedas que servem para o pagamento do imposto. E tendo eles lhe mostrado uma moeda, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então disse-lhe Jesus: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar deste jeito, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Os judeus eram contra o imposto cobrado pelos romanos, e isso tinha se transformado numa questão religiosa. Com a pergunta, eles tentavam fazer Jesus cair numa armadilha, conforme a resposta do que fosse dada. Se ele colocasse contra o imposto, estaria se colocando também contra o imperador. Jesus, porém, adivinhando a malícia, contornou a dificuldade com sua resposta. Dizendo: Deem a César o que é de César, Jesus quis ensinar que devemos dar a cada um aquilo que lhe é devido. Neste capítulo, os Espíritos ensinam que 1. O amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. 2. Que em sua origem o homem só possui instintos, ao avançar tem sensações e, finalmente, ao se apresentar mais evoluído, exibe sentimentos. 3. O principal dos sentimentos é o amor, sentimento nobre que acaba com as misérias sociais. 4. Que a reencarnação proporciona a vitória sobre a morte. 5. O homem precisa vencer seus instintos para consolidar sentimentos, aperfeiçoando-os e superando a matéria. Que os instintos são os embriões dos sentimentos e que os seres menos adiantados são os que ainda se encontram presos aos instintos. 6. O espírito precisa ser cultivado, sendo que a riqueza futura depende do esforço atual. 7. Os seres precisam compreender e praticar a lei de amor que Deus colocou o amor em todos os homens e que esse amor cresce junto com a moralidade e a inteligência que o homem desenvolve. 8. Que o amor acaba sendo a fonte que gera afeições sinceras e duráveis, colaborando para que os seres enfrentem as situações difíceis da vida. 9. A lei de amor determina que os seres vençam o egoísmo individual, o de família, de casta e de nacionalidade, que não devem existir limites ou fronteiras para o amor, já que ele deve envolver a humanidade inteira. 10. A lei do amor vai trazer o melhoramento moral de todos nós e a felicidade durante a vida terrestre. Se nos amarmos, em breve a Terra estará transformada. 11. Que o egoísmo impede que aconteça o progresso moral na Terra, e o Espiritismo surgiu com a tarefa de eliminar o egoísmo terrestre, que é o maior empecilho à felicidade dos homens. 12. Que cabe a todos os espíritas o esforço de eliminar o egoísmo da Terra para que ela possa subir na escala dos mundos, mas que antes é necessário que todos os eliminem dos próprios corações. 13. Que o egoísmo é a negação da caridade e que sem a caridade não haverá descanso nem mesmo segurança para a sociedade humana. 14. Deus nos colocou para a felicidade na eternidade, mas que o homem da terra poderá ser feliz desde que procure a felicidade no bem e não nos prazeres materiais. 15. A caridade é feita pelo perdão aos criminosos desde que esses se arrependam, da mesma forma que deveremos nos arrepender das nossas faltas. 16. A verdadeira caridade não é apenas a esmola ou as palavras de consolo, mas a benevolência para com as coisas do próximo.
17. Que estão próximos os tempos em que reinará a fraternidade entre os habitantes da terra. E por fim, 18. Em breve, os espíritos revoltados e menos evoluídos irão para mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Bom, pessoal, e com essa linda lição sobre o amor, me despeço de vocês hoje. Até a próxima e um abraço.